momento, convidamos o excelentíssimo desembargador Francisco Sérgio Silva Rocha, presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região. Convidamos Sua Excelência, o desembargador Gabriel Napoleão Veloso Filho, corregedor regional, a compor a tribuna. E convidamos nosso próximo palestrante, Dr. Roberto da Silva Fragalho Filho, juiz titular da Primeira Vara do Trabalho de São João do Meriti, no Rio de Janeiro. Com a palavra, o excelentíssimo presidente, que fará a apresentação do nosso palestrante. Bom, pelo meu horário ainda é bom dia, né? Então, já acomodei bom dia de manhã, o bom dia está estendido até agora, não vou precisar repetir. Mas, olha, é com imensa satisfação que retorno aqui para uma segunda etapa do dia de hoje, da nossa jornada de execução. E o prazer de estar aqui, além do prazer do contato com os senhores, que é sempre algo muito agradável, se soma a possibilidade de ouvir o professor Roberto Fragalho. Para os senhores terem uma ideia, eu não tenho competência técnica para ler o currículo de Sua Excelência. Tá? Não tenho. Só para ter uma dimensão da nossa perspectiva do que vamos ouvi-lo. Mas o doutor Fragalho é um especialista, né, em formação de magistrados, tem sido um colaborador da Escola Judicial da 8ª Região, da Escola Nacional de Formação de Magistrados da Justiça do Trabalho e da Escola Nacional de Magistratura. Sua Excelência tem uma vasta experiência e foi convidado para que nós possamos aurir um pouco dos seus conhecimentos. E é com prazer que passo a palavra à Sua Excelência para que ele possa iniciar a sua conferência de encerramento, né, da nossa jornada. Fragalho, é contigo. Bom dia a todos. Eu começaria por agradecer o convite que me foi feito pelo presidente, Sérgio Rocha, pelo diretor da escola, desembargador Marcos Maia, que foi quase que um convite de grego, né? Isso, na contemporaneidade do que se passa na Grécia, talvez dê um outro sentido para o que significa a expressão presente de grego. Porque, na verdade, quando me procuraram, né, quando a gente retomou o contato lá em Brasília, no encontro das escolas, me disseram: Roberto, você pode voltar a Belém fazer a palestra de encerramento da jornada de execução? E eu perguntei sobre o que vocês gostariam que eu falasse, né? E a resposta foi: sobre o que você quiser, né? Eu até pensei, posso talvez declamar, né, cantar uma música, enfim, alguma coisa simpática, ainda mais né, na hora do almoço, todo mundo com fome, doido para ir embora, para encerrar. E fiquei, o que eu faço, né? Fui olhar a programação e vi que, durante esses 2 dias, vocês discutiram execução de sentença coletiva, pesquisa patrimonial com utilização de convênios, juízo de apoio à execução, boas práticas, né, apresentação do planejamento estratégico da corregedoria, uma discussão, hoje agora virou quase que um fetiche, né? A gente está discutindo o novo CPC como se tivesse que reinventar a roda, vamos tentar descobrir o que vai ser feito, né? Outro dia eu li no Conjur que o colega Lênin Streck foi fazer uma palestra em São Paulo, na PUC de São Paulo, e foi vaiado, houve, né, apupos
né, num debate com um colega juiz do trabalho, dizendo que o CPC não se aplicava da forma que o Lênio dizia que se aplicava. Ou seja, virou quase que um fla-flu de CPC vale, CPC não vale, né? E como cada um de nós tem um código de processo específico no cotidiano das suas varas, então, vocês passaram 2 dias discutindo execução e eu me perguntando, afinal de contas, o que eu vim fazer aqui, já que a minha área de especialidade é a discussão sobre formação, né? Sobre formação de juízes, sobre formação de magistrado. E talvez a minha grande hipótese, né, aí sim o meu fetiche, é dizer que não existe vocação para ser juiz, né, porque eu adoro, quando eu falo essa frase, sempre viram para mim, é um absurdo, né, você está falando uma barbaridade, né, todos nós temos vocação desde pequenininhos, né, eu me lembro, quando eu fiz uma das minhas pesquisas, um dos juízes dizia que, quando ele ia jogar futebol quando criança, ele preferia ficar de árbitro do jogo, porque ele já tinha uma vocação, né, para o exercício da profissão. Então, você fica... Né, é isso que é a minha praia. E aí, o que me ocorreu foi tentar imaginar como é que eu poderia articular a discussão sobre execução com uma discussão sobre formação, ou seja, como é que eu posso juntar essas duas coisas? O que me chamaria a atenção na articulação desses 2 espaços? E aí, como a gente agora está cada vez mais no âmbito da formação, talvez por influência, da tradição norte-americana, trabalhando com casos, né, com estudos de casos, eu imaginei que uma forma de pensar, de articular a formação com a execução, seria fazer uma reflexão sobre as nossas práticas a partir de alguns casos, né? E, fazendo um exercício de memória, né, me ocorreu, né, tentar recuperar alguns casos da minha prática profissional, ou seja, alguns casos pelos quais eu passei no exercício da titularidade da Vara do Trabalho lá de São João de Meriti, onde eu já estou como titular há 11 anos. E como a carreira está bloqueada, a carreira está trancada, não tem perspectiva de progressão mesmo, né? Vou ficar mais 11, vou fazer 22 anos de jurisdição e, quando me aposentar, espero virar nome de praça, né? Ter uma estátua no município e ser reconhecido como um dos heróis da justiça local, né? Enfim, eu fiquei imaginando alguns casos, puxando pelo meu exercício de memória, que me ensinassem, ou que pudessem me permitir uma reflexão sobre o que é a minha atividade, ou mais do que a nossa atividade profissional, e, em particular, a discussão da execução, né? Bom, 4 casos. Vamos lá. Primeiro caso, que eu queria recapitular, né, começa quase que simultaneamente a minha chegada em São João de Meriti. Em 2004, quando eu chego na comarca, a gente passa um tempinho, uns 5, 6 meses, na expectativa de uma mudança de foro, porque a vara ficava num foro bastante improvisado, já que o foro original tinha sido interditado pela Defesa Civil, né, o que ajuda a entender as condições de trabalho da gente. E, pela primeira vez, eu recebo uma carta de ordem do tribunal, né, a única que eu recebi nos meus 23 anos de magistratura e provavelmente a única que eu vou receber nos próximos 11 anos antes de me aposentar e virar nome de praça. Então, a carta de ordem dizia que eu tinha que ouvir 3 testemunhas numa ação rescisória em que, e aí eu ia conhecer pela primeira vez o Dr. Ézio. O Dr. Ézio pedia a nulidade da citação inicial do processo, em que ele já tinha perdido em todas as etapas, em todos os recursos, né, recurso ordinário, agravo de instrumento, enfim, perdeu tudo. Entrou com uma rescisória porque ele não queria pagar aquela reclamação de jeito nenhum.
E a razão pela qual ele não queria pagar a condenação daquela reclamação de jeito nenhum era exclusivamente uma, né? Qual era essa razão? O reclamante era filho dele, né? Então, quando chegou no dia da audiência da carta de ordem, né, os dois entraram na sala de audiência num clima de belicosidade que eu raramente vi em toda a minha vida de magistratura, né, em toda a minha vida profissional. Né, os dois, né, se chutavam por baixo da mesa, né, e, para fazer a cena mais dramática, né, a mãe e a madrasta, porque o doutor Ézio tinha contraído segundas núpcias, né, choravam copiosamente na sala de audiências, né, dizendo: vamos acabar com isso, pelo amor de Deus. Né? E eu pensando já em declinar a carta de ordem e dizer: olha, eu sou incompetente, isso é lá na vara de família, eu não tenho nada a ver com essa história. Resultado, ouvi as 3 testemunhas, o processo foi devolvido, a carta de ordem foi devolvida e o tribunal julgou improcedente a ação rescisória, como também o recurso contra a ação rescisória, ou seja, 10 anos depois de tudo equacionado, né, de todas as tentativas efetuadas, Dr. Ézio não tinha mais escapatória, teria que pagar a condenação. Mas tinha um pequeno problema. Qual era o pequeno problema? Dr. Ézio não era réu. O réu era a madrasta, porque a empresa do Dr. Ézio tinha um nome, tinha uma sócia de fachada, que era a sua segunda esposa, né? O que tornava a coisa ainda mais confusa, mais complicada, porque, na verdade, quando eu estava o tempo todo tentando executar uma empresa que já não tinha mais patrimônio, que não tinha mais, né, que tinha uma sócia que nunca entrou na empresa, nunca botou os pés na empresa, e toda a negociação era feita pelo marido, pelo pai, né, dizendo que não pagaria, enfim, que aquilo não era admissível. Foram anos tentando, né, eu tinha já uma rotina, uma vez por ano tinha uma audiência de conciliação na execução, que era na Semana Nacional. Quando vinha a Semana Nacional de Execução, né, eu dizia: nossa audiência de praxe anual será Dr. Ézio, né, para a gente tentar, nesse momento de celebração, né, nacional, concluir uma conciliação. E nunca aquilo deu resultado, né? O Dr. Ézio me procurou várias vezes, o advogado do reclamante me procurou várias vezes, e a gente conversou intensamente, tentando chegar a um consenso, e nunca conseguiu chegar a um consenso. Até que, um belo dia, eu encontrei com o Dr. Ézio e falei: Dr. Ézio, olha só, o senhor precisa dar uma solução nessa história, né? Afinal de contas, o senhor é pai, né? Aí me senti apelando para as relações familiares, né? O senhor é pai, o senhor não pode deixar essa impressão para os seus filhos, né? O Dr. Ézio se sensibilizou e resolveu dar à penhora um apartamento que ele tinha no Rio de Janeiro, né? Então, eu falei: bom, agora vamos resolver, vamos leiloar o apartamento, até que, né, deixei tudo encaminhado e me afastei do tribunal para ir fazer meu pós-doutorado em 2012. Quando eu volto em 2013, o que eu descubro? O apartamento não foi leiloado, o processo continua travado, né, e, surpresa das surpresas, o Dr. Ézio faleceu. Como é que se resolveu, então, né? Ou o que aconteceu? Por que o processo não andou? Porque o filho atravessou uma petição dizendo: o apartamento vai ser meu mesmo por herança, eu não quero que seja leiloado, quero executar a minha madrasta. Sinuca de bico, sem saída, até que, na perspectiva de mais uma Semana Nacional de Execução, eu marco uma audiência de conciliação última da pauta. E quando acaba a pauta que eles entram, né, eu tranco a porta e digo: ninguém sai daqui hoje sem a gente fazer um acordo, né? O reclamante olha assustado. Eu falei: pois é, sequestro. Ninguém sai, está todo mundo
travado, vamos resolver isso de qualquer forma, porque senão, né, e aí é que vem o fato, né, além de toda a história dramática de 10 anos de discussão de um processo, vem um fato que me chama a atenção no exercício da atividade profissional, né? O reclamante, ao dizer que não estou sendo constrangido, né, houve como uma réplica a ideia, a resposta, né, de que, olha só, não há constrangimento algum, eu só posso prosseguir. A empresa não existe mais, né, eu não tenho bens a executar, a sua madrasta nunca participou da atividade societária, e o que ela tem de bens se confunde com os bens que você vai receber. Então, ou eu posso lhe dar um pedaço de papel, uma certidão de crédito, que o senhor vai botar num quadro, pendurar na sua casa e não vai dar em nada, ou a gente acha uma solução, né? O que eu extraio dessa postura, né? Uma, talvez, excessiva, né? E é esse o elemento que eu queria que a gente retivesse do caso, uma excessiva assertividade no exercício da profissão. Ou seja, um voluntarismo por parte do magistrado que deixa de atuar única e exclusivamente numa lógica de provocação e que começa a ditar o ritmo de uma vida social, de uma vida familiar, no contexto de uma execução trabalhista. Então, esse é o primeiro caso, né? Apenas para satisfazer a curiosidade, né, digo para vocês, né, a porta da sala foi destrancada 3 horas depois, né, com um acordo, né, e aí você se sente o super-homem, Clark Kent, né, resolveu o processo, né, 3 horas depois ela foi destrancada e o acordo está sendo cumprido até hoje, né, então eles estão conseguindo tocar. Então, esse é o primeiro caso que eu queria que a gente retivesse, que a gente pensasse um pouco sobre ele. Ou seja, é como se eu estivesse montando um quebra-cabeça. E esse quebra-cabeça vai ensinar, ou vai desvendar uma imagem do que talvez seja a figura do juiz no exercício da execução. Então, primeira peça, assertividade. Segunda peça vem de um segundo caso, em que as pessoas até então, para mim, tinham, né, nesse caso específico, não tinham uma imagem, uma nominação, né? Não era como o doutor Ézio, que atravessou 10 anos da minha jurisdição, reaparecendo. Esse caso foi um caso de uma faxineira, né, a dona Jussara, que estava processando uma empresa chamada PWR Clientec, né, uma dessas múltiplas fornecedoras de mão de obra de limpeza, serviços sanitários, higiene e segurança, naturalmente, segurança privada, né? Então, a execução, dona Jussara foi mandada embora tradicional, perdeu, né, PWR perdeu a concorrência, foi mandada embora, não tinha perspectiva de receber nada, porque a PWR, afinal de contas, não tem patrimônio, né? Vamos executar o município, mas o município foge, enfim, estava tentando não ter que pagar nada. E aí chegou no final, né, a execução travou, nenhuma perspectiva de pagamento. Fomos pesquisar quem eram os sócios e, entre os sócios, apareceu o seu Benedito. Seu Benedito, né, um senhor simpático, né, que, numa consulta à junta comercial, descobrimos que tinha outra, que era sócio de outra empresa, né, participava em outra empresa, chamada Plastipeva, produtora de plástico, de embalagens, produtoras de embalagens. Né. Debate na secretaria da vara, o que a gente faz com essa circunstância, né? Afinal de contas, é o mesmo sócio em 2 empresas, mas com objetos diferentes. Uma faz limpeza, serviços de limpeza, a outra produtora de embalagens. Não tem grupo econômico, enfim. O que a gente faz? E aí resolve, né, aquela jogada absolutamente genial de, né, vou arriscar para ver o que acontece, né? Plastipeva dá lucro em algum momento da atividade comercial,
esse lucro será um dia dividido pelos sócios, logo, vamos fazer um Bacenjude na expectativa do lucro da outra empresa. A jogada, assim, arriscada, mas a gente resolveu bancar. E foi feito o bloqueio pelo Bacenjude. Dívida integralmente bloqueada. Todo o valor da dívida está ali à disposição do juízo e, obviamente, 48 horas depois, aparece um embargo de terceiro dizendo, pô, peraí, eu não tenho nada a ver com essa história, eu sou terceiro. Tá? Como é que a gente procede? Marca uma audiência, né, para tentar negociar na sala de audiências. E nessa audiência vem um advogado de São Paulo, porque Plastipeva não era do Rio de Janeiro, era de São Paulo. Vem um advogado de São Paulo que diz, doutor, o senhor cometeu uma arbitrariedade, um abuso, um absurdo, é inaceitável, né? Isso não pode. Eu falei, explico, né, toda a minha argumentação da ideia do lucro presumido, e aí o advogado olha para mim, vira triunfantemente e diz, Plastipeva dá prejuízo há décadas. Basta olhar o imposto de renda da empresa. E aí você olha o imposto de renda da empresa, lucro presumido, sempre prejuízo. Não há lucro. Né? A empresa funciona no vermelho há 10 anos. Né? Então você começa a falar, bom, tem algo errado nessa história. Né? E aí ele argumenta, até que, né, o juiz solta aquela frase mágica, doutor, eu não vou liberar dinheiro nenhum, não devolvo, só devolvo, né, se um desembargador disser que eu estou errado. O senhor vai ter que recorrer. Ou a gente negocia e eu lhe dou um deságio. Frase mágica, né? Eu lhe dou um deságio. O senhor está devendo 10%, eu lhe devolvo 30% e deixa 70% para reclamante, ou então vamos negociar esse percentual. Não, nem pensar, não admito, não aceito, vou recorrer. Né? O dinheiro fica preso, entra o recurso, e o recurso, né, o agravo de petição, causa assim, pandemônio na secretaria. Né? Por que causa pandemônio na secretaria? Porque o advogado, profundamente irritado com a conduta da audiência, começa a petição dizendo que o judiciário, em particular o judiciário de São João de Meriti, onde um dia eu terei, né, uma estátua, serei o nome de praça, o judiciário de São João de Meriti está cheio de juízes Robin Hood, com uma formação marxista, totalmente contra o capital, que vai trazer prejuízos para a sociedade brasileira. E dali para baixo, olha, ladeira abaixo, diz barbaridades, tudo que vocês possam imaginar, né, sobre a figura do juiz. Né? A que mais me faz rir, né, é quando ele me compara a Jesus Cristo em função da minha aparência. Né? Eu digo, bom, não tem solução, deixa o tribunal decidir. Né? Vamos deixar o tribunal decidir. O tribunal, o processo sobe e o segundo grau, numa decisão, numa discussão apertada, decide por 2-1 na turma, né, que não se trata de grupo, né, a empresa Plastipeva não é parte da lide e que, portanto, o dinheiro deve ser liberado. Né? O dinheiro é liberado, é entregue, e a última notícia que eu tenho desse caso é que as cotas sociais do sócio Benedito na empresa Plastipeva foram penhoradas e que o que será levado a leilão para eventual satisfação do crédito é a venda das cotas do sócio na segunda empresa. Né? Numa empresa que só dá prejuízo. Então, quem for comprar, vai comprar um prejuízo. Mas, enfim, é esse o momento. O que
esse caso me ensina, ou o que é a segunda peça do meu quebra-cabeça? Né? Na lógica da nossa atuação, né, é como se o mundo funcionasse em forma de rede, como uma grande network, em que a responsabilidade passa de um para o outro em função do emaranhado dessa rede, dessa trama. É como se a gente chegasse, ou a gente partisse do pressuposto que em algum lugar tem sempre alguém que vai ser responsável pelo pagamento do crédito. Se essa pessoa está mais próxima ou mais distante do meu objeto, é circunstância, é contexto. Mas a gente trabalha com a lógica de que em algum lugar tem alguém que vai pagar esse bendito crédito. Então, a minha segunda peça, assertividade, obrigação ou existência de alguém que vai pagar em algum lugar. O terceiro caso que eu queria narrar para vocês, né, é uma história de uma reclamação trabalhista de uma secretária de um médico contra o próprio médico. Né, ela reclamando alguns direitos que teriam sido sonegados, com a peculiaridade de que o médico já havia encerrado a sua prática médica, né, era um senhor de 90 anos, já aposentado, né, vivendo em casa com 2 cuidadoras, sem nenhuma perspectiva de produção, de vida profissional, né, aguardando, né, o término da sua vida. E na audiência, né, veio um representante, né, veio um preposto do médico, além de um advogado, que entrou na audiência com uma atitude gigantescamente prepotente. Qual era o argumento da prepotência? Doutor, o senhor pode fazer o que o senhor quiser, pode dar a sentença que o senhor quiser, o senhor pode dizer que azul é vermelho, que vermelho é marrom, que não vai fazer diferença. Dr. Flávio Costa Curta, o nome do médico, vai morrer e não tem bem nenhum para satisfazer esse crédito. Então, eu não vou pagar nada e o senhor faça o que o senhor quiser. Não. Naturalmente, nesse tipo de circunstância, a cabeça fica quente. Você começa a bufar e dizer: vou fazer mesmo, vou dizer que azul é vermelho, e o senhor não vai me dizer o contrário, porque o senhor não vai recorrer. O senhor está dizendo que não tem dinheiro, né, que não vai acontecer nada, então é isso mesmo, pode ir embora, pode ir embora. Sentença está dada, está tudo deferido. Está tudo deferido, 5 anos depois não tem nada executado. Está tudo por executar até hoje. Nada aconteceu, Dr. Flávio Costa Curta morreu, né? E não tenho absolutamente o que executar. Né? Na tentativa de... aí você guarda o caso no bolso, na algibeira, e diz assim: esse caso não vai dormir sozinho, ele vai dormir comigo. E de 6 em 6 meses você resolve fazer alguma, né, tentativa de alguma coisa naquele processo. E aí, mexendo, o que a gente descobre? Né? Achei a árvore genealógica do Dr. Flávio Costa Curta, uma família que veio da Itália no início do século XX. Você estuda, descobre, mas faz o diabo. E aí eu descobri que em 1969 ele casou em segundas núpcias com a proprietária do apartamento onde ele residia. Né? E aí você vai descobrir, vai até o cartório para tentar achar o contrato da compra do apartamento em 1968, né, para ver se não tinha ali uma fraude no contrato, né, no regime da comunhão que eles fizeram o casamento. E aí você vai e fala assim: já sei, agora eu vou incomodar a viúva, né, vou penhorar o apartamento. E depois que o apartamento estiver penhorado, eu vou de novo para a minha sala de audiências tentar um deságio. Né? A senhora paga tanto,
e eu libero o seu apartamento, não vai ter problema, né? Fizemos lá a central de investigação e, no final, mais uma vez, recurso, segundo grau vai e libera o apartamento, dizendo que realmente esse juiz de São João de Meriti é um Robin Hood, né? Então, apartamento liberado, né? O que eu tenho aqui na construção da minha terceira peça do meu quebra-cabeça, né? Eu tenho uma reafirmação da lógica do segundo caso, ou seja, em algum lugar tem alguém que vai pagar, e eu tenho uma demonstração da lógica invasiva que preside a nossa conduta profissional. Ou seja, é como se eu virasse investigador, né, detetive. Eu me sinto James Bond tentando achar alguma coisa em algum lugar do mundo para poder satisfazer aquele crédito. Então, assertividade, responsabilidade perdida em algum lugar do mundo e invasividade. Eu chego ao meu último caso, e no meu último caso eu vou fugir da justiça do trabalho, porque eu acho que ajuda a entender quando a gente se coloca em outro lugar, né? Qual é o lugar que eu quero me colocar? O lugar do autor. Ou seja, eu quero falar sobre um processo em que eu fui autor e eu tive que ver a conduta do juiz que cuidou do meu caso. Não era um processo trabalhista, era um processo no juizado especial, né, uma reclamação de uma relação de consumo por conta de um problema num voo internacional, né? Eu tive uma conexão, vinha pela TAP e depois fazia conexão em Roma para trocar de avião e pegar a Alitalia, e tive 2 problemas, né? Quais foram os 2 problemas? A TAP atrasou o voo 5 horas, e ao atrasar o voo 5 horas, fez com que eu perdesse a minha conexão em Roma, e a Alitalia me deixou a ver navios. 2 da manhã, eu perdido no aeroporto de Fiumicino, querendo saber para onde eu vou, como é que a coisa vai funcionar, etc. Entro com uma ação no juizado especial, cobrando, né, danos morais, enfim, tudo aquilo que a gente já conhece, das 2 empresas, mas narrando fato 1 em relação à companhia aérea 1, fato 2 em relação à companhia aérea 2. Né? E digo, por favor, quero a condenação solidária em relação aos 2 fatos, ou seja, um é responsável por A é responsável por 1, B é responsável por 2, mas eu quero que eles sejam condenados reciprocamente em relação aos 2. Chega na audiência, né, a audiência ótima, né, com o conciliador, né, que é um estudante de direito que olha para mim e fala: professor, o senhor aqui, né, tenta, né, uma tentativa de conciliação, né, protocolar, tem acordo? Né? Não tem acordo, então vamos prosseguir. Quando a advogada da TAP vira e fala assim: não, eu tenho uma proposta. A proposta são R$ 3.500 para encerrar o assunto. A gente conversa e chegamos a um consenso na sala de audiência. Qual era esse consenso? Vamos fazer o acordo com a TAP, encerrar o processo em relação à TAP, mas eu quero prosseguir com o processo contra a Alitalia. Né? O conciliador vira: sem problema, tudo bem, faz o termo de acordo, marca a audiência de instrução para 15 dias depois, e nesse meio tempo, quando vai para a juíza titular para ela homologar o acordo, ela resolve homologar o acordo, tirar o prosseguimento da instrução contra a Alitalia de pauta e julga antecipadamente o meu processo contra a Alitalia improcedente
dizendo que eu não posso prosseguir contra a Alitalia porque eu fiz acordo com a TAP. Né? Entro com um embargo, e o argumento era, como você pediu solidariedade, se uma pagou no acordo, morreu em relação à outra. Aí, embargos de declaração que são respondidos com um parágrafo de 3 linhas. Qual é esse parágrafo? Eu adoro esse parágrafo porque eu uso ele direto. Né? Não vislumbro omissão, contradição ou obscuridade. Na verdade, é inconformismo da parte que tem remédio próprio, chama-se recurso ordinário. Vire-se. Né? Aí eu leio aquilo e digo, ai meu Deus, como é bom estar do outro lado. Né? E sou obrigado, enfim, a me satisfazer com o acordo que fiz e tirar uma lição do processo, que é, da próxima vez, faça 2 processos ao invés de 1, porque se você fizer acordo em um, não vai afetar o outro. Né? O que essa circunstância chama a atenção para a nossa realidade? Né? Na verdade, a gente começa a trabalhar com a ideia de que o processo tem que ter um fim, nem que seja a fórceps. Se eu tenho que encerrar, se você fez um acordo, deixa uma margem em algum lugar para que isso não aconteça, eu vou fazer acontecer. E o pior é que eu consigo entender a lógica da juíza titular e provavelmente, faria a mesma coisa. Pô, já ganhou, para de apurrinhar, vai embora. Né? Ou seja, eu quero um fim, eu quero encerrar o processo. Qual é o resultado desse quebra-cabeça? Né? A nossa prática na execução é uma prática extremamente assertiva, profundamente invasiva, desconhece os limites da individualidade e quer encontrar um fim a fórceps, de qualquer jeito. É isso que a gente faz na execução. É essa a nossa postura. Né? E aí a pergunta que eu me faço, já que eu me propus a tentar articular a execução com a formação, é como é que a formação da gente ajudou a construir essa prática? Como é que nós chegamos nesse estágio? A formação da gente ajudou a construir essa prática na medida em que a nossa formação para a execução não é uma formação para pensar a execução, mas é uma formação para instrumentalizar a execução. A gente só aprende, a gente é chamado cada dia a aprender um pouco mais sobre um instrumento, sobre uma ferramenta tecnológica para dar fim à execução, para fazer a execução andar. Desde que eu me entendo por gente na profissão, a gente teve que aprender, né? Vou voltar lá nos primórdios, Bacenjude, primeira medida que a gente teve que lidar. E aí os mais antigos, vão se lembrar, né? Eu acho genial, né? Você tinha o Bacenjude 1.0, né? que tinha uma figura, uma forma específica, que era chamada teimosinha. Eu não sei se vocês lembram disso. A teimosinha ele ficava repetindo a ordem de bloqueio até pegar o dinheiro. E o grande sonho da gente, quando saiu o Bacenjude 2.0, que é o que a gente usa hoje, era por que suprimiram a teimosinha? A teimosinha era tão boa, né? Eu não preciso ficar voltando no computador. Né? Ou seja, como é que a gente lida com o Bacenjude, né? Com a ideia? Bloqueava em todas as contas. Ou seja,